Deus, ele quer ressuscitar os seus sonhos hoje. Se você chegou aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que é porque Deus, ele quer ministrar o seu coração e falar sobre os sonhos que você pensa que morreu na sua vida. Sobre os propósitos quais você pensou que já não existe mais solução para Deus realizar. É bem verdade que muitas vezes, em muitas circunstâncias e muitos momentos da nossa vida, a gente desiste de alguns sonhos, a gente desiste de acreditar. Parece que tudo desmoronou ao nosso redor. E a gente já não tem mais esperança ou expectativas de que algo bom aconteça e de que aquilo que Deus nos prometeu se cumpra. Aquilo que Deus plantou no nosso coração se cumpra. Aparentemente, um decreto de que não vai dar certo, de que as coisas não vão fluir. Mas eu quero deixar uma palavra para você aqui hoje que vai mudar completamente o seu pensamento. Então não sai desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você, assim como já está ministrando. A Bíblia vai contar sobre a história de uma mulher que gerou um libertador. Essa mulher é Joquebede. Lá em Êxodo, no capítulo 2, vai iniciar contando a história de Moisés e como Moisés foi gerado. Quando Moisés foi gerado, havia um decreto dentro do Egito. E esse decreto dizia que os meninos nascidos de hebreias deveriam ser lançados no rio. A princípio, eles deveriam ser mortos pelas parteiras hebreias. Só que as parteiras hebreias, por temor ao Senhor, não mataram aquelas crianças. Foram recompensadas por isso. Então, aquele faraó ele decide lançar as crianças recém-nascidas do sexo masculino no rio. E nesse momento em que esse decreto está vigorando no Egito, Joquebede, ela concebe Moisés. Para nós que conhecemos a história, a gente sabe que Moisés, ele foi o libertador do povo de Israel, o escolhido de Deus. Mas Joquebede, até então, nesse momento, por mais que ela tivesse gerado uma linda criança, ela não imaginava que esse decreto ele estaria em vigor. Ela não imaginava que ela poderia perder aquele menino tão lindo e tão formoso, como diz a palavra de Deus. E quando Joquebede ela concebe Moisés e ela estava sobre aquele decreto de morte, os meninos recém-nascidos deveriam ser lançados no rio. Joquebede ela esconde Moisés por mais ou menos 3 meses. Imagina comigo o coração de uma mãe e esse coração de mãe que proteger essa criança, que quer guardar essa criança e de repente ela se vê numa situação muito delicada. Imagino que ela tenha planejado, que ela tenha desejado esse filho. E quando Moisés nasce, ele nasce debaixo desse decreto. E aqui eu quero deixar uma palavra muito importante para a sua vida. Às vezes pode parecer que há muitos decretos do inimigo para a sua vida. Às vezes as pessoas ao seu redor decretaram palavras a seu respeito, dizendo que você não vai conseguir, você não tem capacidade, principalmente aqueles que estão próximos a você. Muitas vezes aqueles que estão dentro de casa podem ter profetizado palavras de maldição, palavras contrárias. As pessoas não mais acreditam naquilo que você pode fazer, não mais acreditam no seu potencial e naquilo que Deus tem para a sua vida. Mas fique tranquilo, porque o escolhido de Deus ele precisa passar por isso. Ele precisa passar pelos momentos de rejeição. Ele precisa passar por esses momentos em que há um decreto do inimigo. Porque por mais que houvesse um decreto Joquebede, ela esconde esse menino por mais ou menos 3 meses. E quando ela vê que não há mais saída, ela prepara um cesto, ela coloca betume, ela coloca barro nesse cesto, ela coloca Moisés nesse cesto, ela leva Moisés para o rio e deixa Moisés às margens desse rio. Imagina comigo o quanto essa mãe, ela talvez não tenha refletido e pensado o quão difícil seria deixar aquela criança, uma criança recém-nascida, uma criança formosa, uma criança que ela tanto sonhou e tanto planejou ali nas margens daquele rio. Pensa agora, às vezes uma pessoa que você tem próxima, um irmão, uma irmã, ou se você tem filho, deixar o seu próprio filho às margens de um rio, no relento, ainda que estivesse protegido por aquele cesto, às margens daquele rio. Naquele momento, Joquebede ela deixa aí, ela entrega nas mãos de Deus. Tudo aquilo que Joquebede poderia fazer, ela fez. Então ela entrega nas mãos de Deus, ela entrega aquilo que ela tinha de mais valor, aquilo que ela amava nas mãos de Deus e deixa nas margens do rio. Isso nos serve de ensinamento porque muitas vezes na nossa vida nós vamos precisar de deixar ir algumas coisas que nós amamos por obediência a Deus. Porque todos os recursos, todas as estratégias haviam se esgotado. Não havia nada que Joquebede poderia fazer que solucionasse o problema a não ser deixar aquela criança no rio. E engraçado que no lugar onde havia morte, mas era justamente nesse lugar que era um lugar de morte, em que muitas crianças foram lançadas naquele rio, ali mesmo Deus faz algo acontecer, algo extraordinário. Então,
A primeira coisa que você precisa fazer para viver os sonhos, as promessas, para que elas sejam ressuscitadas na sua vida de fato, é acreditar e confiar no Senhor. É entregar nas mãos de Deus aquilo que você precisa de entregar. Pode ser que seja difícil de entregar algumas coisas na mão de Deus, e Deus está te pedindo para entregar algumas coisas, e você sabe do que eu estou falando. Às vezes você está fingindo, você está levando, empurrando com a barriga, mas você sabe daquilo que Deus está te pedindo, daquilo que Deus está te pedindo para entregar. Por muitas vezes queremos ter o controle. Joquebede tentou o controle, ele tentou esconder o menino por 3 meses, mas já não havia como mais esconder. Então ela leva aquele menino até as margens do rio e deixa Moisés ali, aquele que era o libertador. E de repente, Deus ele começa a agir quando o Joquebede entrega. Deus ele age, ele começa a agir nas estruturas, e ali de repente desce uma nobreza, alguém importante do reino de Faraó. E aquela mulher, quando ela desce, aquela princesa, quando ela desce, a filha de Faraó, ela desce ali e ela vê aquele menino naquele cesto. Miriam está ali à espreita, a irmã de Moisés, observando tudo, depois que Joquebede já havia entregado aquela criança. Então, Deus moveu de uma forma que aquele coração, o coração daquela mulher, uma nobre, a filha de Faraó, aquele coração ele foi quebrantado pelo próprio Deus. Deus tocou no coração daquela egípcia. Não há dúvida sobre isso. Porque quando Deus quer fazer algo na nossa vida, porque quando Deus quer realizar um sonho, quando Deus quer ressuscitar um sonho, quando Deus quer fazer com que a promessa viva na nossa vida, que a promessa se cumpra, Deus usa até mesmo os inimigos. O povo egípcio era inimigo do povo de Israel. E o povo de Israel se multiplicava, mas mesmo assim, Deus moveu no coração daquela mulher que até então era uma inimiga, para que ela pudesse tomar Moisés como filho, cuidar de Moisés. E é tão interessante que Moisés, ali mesmo, ele já começa a libertar algumas coisas, ele já começa a cumprir o propósito dele. Porque quando isso acontece, a irmã de Moisés corre até aquela princesa e fala com ela: será que você não quer que eu encontre alguém para poder amamentar essa criança? Então Miriam vai e chama a própria Joquebede, a mãe de Moisés. E ela então recebe salário por aquilo e ela tem a oportunidade de passar aquela primeira infância, aquele primeiro momento com Moisés, o seu próprio filho. Quando nós entregamos aquilo que desejamos, aquilo que sonhamos, quando nós entregamos as nossas expectativas e colocamos as nossas expectativas em Deus, o Senhor move a nosso favor. E Deus moveu de uma forma que aquele que era e foi o libertador de Israel, libertou primeiro a sua casa. Não só proveu para sua casa, porque a sua mãe recebia aquele salário, então ela era provida pela amamentação do próprio filho, como também Deus permitiu com que algo bom acontecesse. Fazia parte do processo. Fazia parte do processo. Então eu não sei o que você precisa de deixar hoje. Eu não sei o que você precisa entregar nas mãos de Deus. Às vezes você pode pensar que esse sonho morreu, que essa situação não tem mais solução, que isso já não mais tem saída para a sua vida. Mas a última palavra vem do Senhor. Quando a gente entrega nas mãos de Deus, quando a gente entrega aquilo que estamos tentando controlar nas mãos do Senhor, Deus vem e age. Deus vem e faz acontecer. Assim como Ele fez na história e na vida de Moisés. Deus não vai permitir com que o propósito dele na terra morra. Deus não vai permitir com que os desígnios dele morram na terra. E você carrega algo de Deus. Você carrega uma resposta de Deus. Você carrega uma mensagem de Deus. Não sei se é na área profissional, eu não sei se é na área espiritual, ministerial, eu não sei em que área, mas eu sei que você carrega algo. E se você está aqui nesse vídeo é porque você carrega algo de Deus. Então Deus não vai permitir com que você morra. Deus não vai permitir com que você morra sem antes cumprir os propósitos que Ele tem para sua vida. Você precisa apenas estar atento. Você precisa apenas entregar a Deus e obedecer. O que Joquebede fez foi apenas entregar. Ela entregou nas mãos de Deus. E então o que aconteceu em seguida foi realmente um milagre. Aquele rio que era para ser um rio de tristeza, de dor, se transformou num milagre de Joquebede, por ter deixado as margens daquele rio. Aquela princesa o encontrou e ali iniciou, de fato, o processo na vida de Moisés para que ele pudesse ser capacitado dentro do palácio para viver os sonhos, os desígnios de Deus, para que as promessas do Senhor se cumprissem no povo de Israel. Se você chegou até aqui nesse vídeo, tenha convicção de que você precisa de entregar o controle nas mãos de Deus. Eu não sei como vai acontecer aquilo que Deus prometeu na sua vida. Eu não sei de que forma, como, que horas, quando. Nunca sabemos. Às vezes Deus não vai nos dar um ponto certo, não vai nos dar um dia certo que vai acontecer. Não que Ele não possa fazer. É que você precisa confiar em Deus.
Tem coisas que nós precisamos apenas confiar. Deus não vai falar o porquê, Deus não vai te dar explicações, porque Ele não te deve satisfações, assim como não me deve satisfações. Não é que Deus ele seja mal com a gente. Não é que Deus tenha sido mal com Joquebede. O que Deus queria de Joquebede era a sua obediência. Então Deus está te pedindo, me dá a sua obediência, me dá a sua confiança. Então eu farei grandes coisas na sua vida. E assim o Senhor fez. Deus transformou por completo aquela situação. Deus transformou por completo aquela circunstância. E fez aquilo que seria uma tragédia, que seria a morte de Moisés, um grande milagre. E assim Deus também vai fazer na sua vida. Basta você confiar. E confiar no Senhor, às vezes, é entregar tudo que você tem. Entregar totalmente o controle nas mãos dele e seguir em frente. O que Joquebede fez foi deixar as margens do rio, ainda que com um coração com certeza de mãe contrito. Mas ela confiou. Quando nós confiamos em Deus, Deus ele age a nosso favor. Se esse vídeo te abençoou de alguma forma, deixa aqui nos comentários, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser também abençoadas. Graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida e até mais.